Flusão nas quartas de finais da Libertadores. Gostaram do jogo? Eu não. Isso e muito mais vocês vão ver no nosso jogo rápido de hoje, a nossa resenha diária. Vamos lá? Então, galera, Flusão venceu ontem, 1-0, num jogo que a gente não correu riscos, também não promoveu riscos contra o adversário. Foi uma vitória num jogo que é aquele tipo de jogo melancólico, né? Vamos falar a verdade. E é o que o Fluminense vem sendo nos últimos jogos do Fluminense. É um time muito pragmático e muito melancólico, né? Ver um jogo do Fluminense exige da gente uma paciência muito grande e também uma condição emocional muito grande também, né? Com todos os problemas que a gente elenca, que a gente debate, que toda a torcida debate, mas que o nosso treinador, pelo visto, não anda muito preocupado, né, em melhorar ou de ouvir o que a torcida tem a dizer. Ontem o Fluminense venceu por 1-0 o time de Cerro Porteño, num jogo marcado por 8 chutes ao gol. 8 chutes ao gol. E detalhe, eu estou falando de 8 chutes ao gol, sendo que apenas 3 chutes do Fluminense efetivamente foram no gol do Cerro Porteño e 2 do Cerro Porteño foram no gol do Fluminense. Ou seja, foi uma partida horrorosa, né? Vamos combinar. O Fluminense entrou em campo ontem simplesmente para não jogar e não deixar o time do Cerro Porteño jogar. A intenção do Fluminense durante toda a partida foi essa. O Fluminense abdicou desse direito de jogar e de querer jogar. E digo mais para vocês. O Criciúma foi um adversário muito mais duro do que o Cerro Porteño. Não sei se vocês concordam. Mas tudo isso, galera, e na minha visão, e na visão de boa parte da torcida, nós não necessitávamos passar por isso, né? Nós temos um time melhor qualificado do que o time do ano passado. Só que o Roger, ele tem uma visão, uma compreensão de jogo completamente diferente. Ele, dependente do time que ele treina, ele não abre mão da proposta dele do 4-2-3-1, com os pontas sempre jogando recuado. Os nossos pontas praticamente não são atacantes, são apoiadores de laterais ou secretários de laterais. Isso faz com que as linhas do Fluminense fiquem muito baixas. Na partida de ontem não dá nem para analisar muito, porque na partida de ontem o Fluminense foi muito parecido com o Fluminense do primeiro jogo contra o Criciúma. E a gente ouve as pessoas falando muito em queda de rendimento. A questão não é uma queda de rendimento. O Fluminense simplesmente tem se protagonizado por jogar exatamente dessa forma. Se propõe a fazer um futebol reativo, que de reativo não tem nada. O Fluminense é um time passivo, com uma marcação frouxa, uma marcação que não morde, uma marcação que não exerce uma pressão sobre o adversário. Os adversários do Fluminense, o meio-campo dos adversários do Fluminense, conseguem carregar a bola com muita facilidade. Na partida de ontem, embora o Cerro não tenha criado grandes chances, o Fluminense deu a bola para o Cerro Porteño. Tanto é que o Cerro Porteño teve 62% de posse de bola e o Fluminense 37% de posse de bola. O que eu acho que a torcida está preocupada é o seguinte: hoje a gente enfrentou o Cerro Porteño, um adversário muito fraco. Mas amanhã a gente pode pegar um adversário muito mais forte. E é provável que isso aconteça. O próprio Barcelona é um time propositivo. É um time que gosta de jogar com a bola, gosta de agredir. E o Fluminense, por sua vez, é um time que não gosta da bola. Então o que vai dar disso? O grande problema desse Fluminense é o seguinte: os times reativos, a proposta reativa é uma boa proposta, principalmente em Copa, quando você tem um time que efetivamente é reativo. O que é reativo, né? Como o nome sugere? É um time que tem uma capacidade de se defender muito bem em bloco, é um time que joga priorizando a defesa, mas que quando precisa contra-atacar, quando precisa reagir, ele é muito forte, ele tem um ataque muito poderoso. Todo time reativo, ele tem sua válvula de escape. O que é uma válvula de escape em um time reativo? São os seus pontas. Quando você joga no 4-2-3-1, esse 3 que fica antes do 1, que é o centroavante, eles são os caras que dão essa mobilidade. Muitas vezes eles trocam entre si de posição. O Flamengo faz muito isso. Você vê o Flamengo fazer isso, os mulambos fazem isso. O Fluminense não consegue utilizar os pontas no que ele tem de melhor. Caio Paulista é um jogador de explosão, é um jogador para puxar esse contra-ataque, para fazer essa bola chegar no Fred. Mesma coisa é o Biel. Então, assim, o Fluminense não joga desse jeito. O Fluminense joga com seus pontas nas linhas de trás recuados, defendendo praticamente o tempo todo, e quando precisa do escape no contra-ataque, ele não tem. E a gente viu isso contra o Flamengo, nos jogos contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Quando o Fluminense roubava a bola, o Fluminense devolvia para o Flamengo. Por quê? Porque não tinha escape.
o Fluminense era obrigado a dar o chutão. Ou quando tentava sair jogando, vinha logo um jogador do Flamengo e dava o bote e tomava a bola. O Diego já tem idade, o Diego joga de volante no Flamengo. E o Diego consegue morder, consegue tomar bola, consegue recuperar a bola. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque o nosso técnico tem uma visão tática, uma visão do time dele completamente deturpada. Ele não sabe utilizar o que a gente tem de melhor. O Fluminense não é mais o Fluminense de 2020. O Fluminense é um time melhor qualificado em 2021. Agora, a gente precisa de um treinador que tenha essa visão, que saiba variar taticamente o time. O Fluminense pode jogar com uma trinca de volante num jogo contra o Flamengo, por exemplo. O Fluminense pode abdicar, o Fluminense pode liberar alas, tirar o Egídio, por exemplo, jogar com ponta de ala esquerda. Ele pode fazer isso se ele jogar, por exemplo, no 3-5-2. A gente está falando aqui de um 3-5-2. O Fluminense pode jogar, ao invés de 4-2-3-1, o Fluminense pode jogar no 4-3-2-1. O Fluminense pode jogar no 4-3-3. Isso, só para fazer isso, você precisa variar, você precisa testar opções diferentes, que a gente não vê. A gente não vê no nosso treinador a intenção, uma movimentação para fazer algo diferente. E você vê dentro da torcida, até nas lives que a gente participa, que a gente vê, várias ideias, vários pontos de vista interessantes, coisas que deveriam estar sendo aplicadas em treinamento. E é isso que a torcida cobra. A torcida não ficou feliz ontem na vitória de 1-0, por quê? Porque embora a gente tenha vencido e a gente quer vencer, o Fluminense na partida de ontem foi um time passivo, um time desinteressado, um time desorganizado, um bando em campo, que é pior ainda, porque pelo menos nessa parte o Roger havia conseguido acertar alguma coisa, principalmente o hiato entre as linhas, entre a primeira e segunda linha do Fluminense. Mas ontem, no jogo contra o Criciúma e no jogo de ontem, o Fluminense simplesmente foi o Fluminense desses últimos 3 jogos, um Fluminense desorganizado, com linhas distantes umas da outra, um Fluminense desarticulado, para piorar a situação, no momento chave, a gente jogando desse jeito. Então agora acabou a brincadeira. Agora a gente pega um Barcelona, que é um ótimo time, um time propositivo, um time que joga com a bola nos pés. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para a semana falando do time do Barcelona, para vocês conhecerem um pouquinho, mas é um time muito agressivo, e o Fluminense vai ter que repensar muita coisa se quer passar pelo Barcelona. E depois vão ter outros desafios. Na Copa do Brasil, por exemplo, qualquer adversário que vier agora será um grande desafio. Então acabou a moleza para o Fluminense. E o que mais deixa a torcida preocupada é que a gente não vê no Roger nenhuma possibilidade de mudança. A gente não vê o Roger tentando fazer a mudança. Então, se você não vê o cara nem tentando fazer a mudança, você fica meio que incrédulo que alguma coisa vai mudar. E a gente vai ficar eternamente na mão e na esperança de um gol cagado de um Fluminense que joga praticamente para não sofrer gol. E até jogando para não sofrer gol, o Fluminense é incompetente. Porque leva muitos gols, principalmente gols bobos. Então, assim, galera, eu acho que o espírito de ontem da torcida, da chateação da torcida, se reflete nisso. E falando da entrevista do Roger ontem, o Roger ontem voltou a falar que a torcida está exigindo um futebol bonito de um time que não pode dar um futebol bonito. Primeiro, a gente não está exigindo um futebol bonito. A gente está exigindo um time competitivo. Um time que tenha bons desempenhos. Ter bons desempenhos não quer dizer que você precisa jogar bonito. Ter bom desempenho quer dizer que você precisa, dentro de uma proposta tática definida, fazê-la bem feito. E o Fluminense não tem proposta tática definida, o Fluminense não faz bem feito nem o que o Roger pede lá, o que o Roger acha que tem que fazer. O Fluminense, nos últimos 3 jogos pelo menos, tem sido um bando. Você conta nos dedos os jogos em que o Fluminense jogou bem com o Roger Machado. 3 ou 4 jogos. Ou seja, a grande maioria o Fluminense jogou mal. Então, assim, o que a torcida cobra é isso. E o Roger ontem na coletiva dele disse isso. Estão querendo cobrar jogo bonito de um time que é marcado pela disputa, pela bravura, pela força de vontade. Ou seja, outra coisa também, ele menospreza o grupo que ele tem. Enfim, foi uma afirmação, mais uma vez, infeliz e prepotente do Roger. E a torcida tem todo o direito. Nas mídias tradicionais, as pessoas pensam que a torcida está exagerando nas críticas ao Roger, que o Roger está tirando leite de pedra. Quem fala isso não acompanha o dia a dia do Fluminense, não viram as contratações que o Fluminense teve. Por exemplo, Abel Hernandes não entrar faltando 10 minutos para o jogo acabar. O Abel Hernandes é um jogador que já provou que, pelo menos no Fluminense, é muito útil, tem muita qualidade. Fred Nenê em campo 80 minutos. Para piorar a situação, ontem ele me tirou o Biel,
antes, o Bial e o Luiz Henrique, antes de tirar Fred e Nenê. O que a gente já falou aqui, a questão da minutagem do Fred e do Nenê. Jogando 80 minutos, eles não vão render nada. Isso é fato. Isso é fato. E para encerrar o nosso jogo rápido de hoje, falar sobre valores. Com a vitória de ontem, o Flusão embolsou 1,5 milhões de dólares, ou seja, 7,8 milhões de reais. Só nessa brincadeira com a classificação contra o Criciúma e a classificação da Libertadores, o Flusão embolsou 11 milhões de reais no bolso. Não era muito bom estar falando isso aqui não, porque senão, né, vem os urubus lá e caçam nosso tesouro, né? Mas enfim, deu para pagar uma graninha também, dá para pagar os salários dos jogadores, espero que não tenha penhoras também, né? Vamos que vamos. Então é isso, galera, o nosso jogo rápido de hoje termina aqui. Muito obrigado aí, não esqueçam de curtir nosso canal, de ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir nossa página do Facebook e Instagram, valeu? Vamos lá, saudações tricolores!